O Movimento Positivo tem apoio da Loja República, PA Treinamento, Beto Silveira. Bem-vindos ao Movimento Positivo, o nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. E nessa temporada a gente vai contar histórias de superação a partir da prática de corrida. Para essa estreia a gente conversa com Silvério Nabinger. Ele começou a praticar atividade física por questões de saúde. Um ano depois participou da primeira corrida e depois disso não parou mais, tanto que participa de ultramaratonas. E vocês sabiam que teve aqui em Montenegro a São Silvério? E quem nos conta mais sobre isso é o nosso repórter Guilherme Flores. Olá, Karine. Hoje, na nossa estreia, nós vamos conversar com Silvério Nabinger, ultramaratonista aqui de Montenegro, que vai nos contar um pouquinho das suas loucurinhas. Então, Silvério, me conta um pouco da tua história antes de começar na corrida. Na realidade, Guilherme, eu comecei na corrida em função de um problema de saúde que eu tive. Eu tenho uma característica que eu tenho a doença celíaca, que muitos conhecem como a doença da farinha, que nada mais é de uma rejeição ao glúten, que é um dos componentes do trigo, da linhaça, da cevada e da aveia. Este problema todo em 2010 e 2011 me levou a uma situação bem traumática em que eu, hoje até me emociono ao falar, mas eu quase morri. Na realidade, por causa disso, eu cheguei a pesar 42 quilos. E, em função disso, depois de uma crise de 8 meses, eu consegui, felizmente, me curar. E, quando curado, fui procurar uma nutricionista, que eu estava bem debilitado, e, através dela, ela me perguntou o que eu fazia de exercício. Eu disse que eu ia para o serviço caminhando, uma vez por dia. E ela me disse, aí usou uma expressão muito usada hoje na academia, ela disse, então está na hora de começar a puxar um ferro, ela disse. Eu nem sabia o que era isso. Depois disso eu fui para a academia e através da academia, por insistência dos amigos mesmo, eu comecei a correr. Então é uma história que começou através de um problema de saúde, e eu fui em busca de uma melhora física e corporal, e através disso eu cheguei na corrida, tá? Eu cheguei na academia em outubro de 2012, na realidade. E eu corri a minha primeira prova em novembro de 2013, um ano depois, por insistência dos amigos do SESC, que eram os professores na época, o Lázaro e a Débora. O SESC promovia uma prova bastante conhecida em Montenegro, acho que talvez até tu também conhecia, que era a corrida noturna do SESC. E aí já queriam me levar em outubro, quando eu cheguei lá, mas aí eu ainda estava meio fracote, e aí em 2013 eles me convenceram. E aí eu fui lá. Para minha surpresa, botei o meu tênisinho surrado que eu tinha, fui lá, me meti a correr uma prova de 5 quilômetros. Na realidade não eram bem 5, mas deu tudo certo. E na segunda e na terça-feira posterior, quando eu cheguei na academia, o Lázaro, meu amigo, me chamou e me perguntou, escuta, tu nunca correu? Digo, olha, cara, há muito tempo eu nunca corria, o máximo que eu fazia era jogar um futebolzinho, que já há bastante tempo que eu não faço mais. E então ele me perguntou, quem sabe tu não quer dar uma insistida, a gente começa a te preparar e fazer uns exercícios especiais de força, e tu não quer continuar nessa empreitada? E aí eu realmente continuei. Como hoje vocês sabem da minha história, eu continuei. 3 meses depois eu já corri uma prova no Parissi, e aí, para minha surpresa, lá eu tirei um 3º lugar. Aí já deu um upzinho. E a partir dali eu não parei mais. Os primeiros anos foram poucas provas, mais por aqui mesmo, mais próximas de Montenegro, mas provas curtas sempre. Tem uma característica, isso eu às vezes comento com os amigos, eu nunca corri uma prova de 3 quilômetros. Eu comecei com essa de 5,
E continuei nos 5, 6, 8. E lá em 2016, aí já com a PAT no SESC, eu corri a minha primeira prova de 10 quilômetros em São Leopoldo. Esse foi o começo da minha história. Começo. É. E, Silvério, conta pra nós com que idade tu começou a correr? Na realidade foi 2013, então eu tinha 56 anos. 56 anos. É. E para essa primeira prova que tu comentou com nós aqui em Montenegro, a tua preparação foi simplesmente ir para a academia e por consenso dos amigos e dos professores, tu se inscreveu? Não tive preparo nenhum. Fui lá e me meti a correr. É. Sim. Isso aí. E me conta uma coisa. Tu já correu maratonas, né? Tu já correu meia maratonas e tu deu um passo além disso, que foi se aventurar em ultramaratonas. Sim. Né? Quantas tu já participou? E conta um pouquinho das peculiaridades dessas provas. Bom, então vamos continuar a história, né? Porque em 2016, quando eu corri a minha primeira prova de 10 quilômetros, isso foi em agosto de 2016. No ano seguinte, a Patrícia nos preparou, a gente tinha um grupo de corrida, né? No SESC mesmo, que ela criou, e eu corri a minha primeira meia maratona. Foi em junho daquele ano. Aí sim, com uma preparação técnica já, tá? Com treinamento específico, eu fiz a minha primeira meia maratona. E eu fui muito bem, fui muito bem. Tem uns amigos até que brincam comigo até hoje, que eles me viam correndo e não sabiam, achavam que o que eu estava fazendo de tão rápido que eu estava. E naquele ano, realmente, 2017, é que começaram as minhas loucuras, porque para terror da Paty, né, eu início de dezembro daquele ano de 2017 mesmo, eu já fui um pouco além da maratona. Eu passei da meia maratona e corri uma prova de 48, que é a Summer. Sim. 48. E fui muito bem também. E um detalhezinho, eu corri 48 num sábado, e no domingo de manhã era a final do circuito SESC de corridas em Torres. Eu voltei para Torres e corri 10. Deu uma espichadinha. Deu uma espichadinha. E aí, por incrível que pareça, ganhei lá também. Tirei o primeiro na categoria. Quando eu falo ganhei, é sempre na categoria, claro. Nunca, nem teria como chegar na geral, né? Mas essa sim, foi a minha primeira peculiaridade, assim, a minha primeira loucura. Além de passar da meia maratona para 48 já, eu ainda corri 10 no outro dia. Disso eu tenho também uma prova essa com uma característica um pouco diferente, que é a Maratona do Vinho, que é essa que eu fiz também em 2018. Essa sim já tem bastante mais dificuldade, porque ela tem uma altimetria maior. E desde o ano passado eu já tinha vontade de fazer uma prova de maratona muito conhecida, que é da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Tá? E também a Paty me preparou para isto e nós fizemos essa prova agora, dia 15 de maio. Eu corri a Serra do Rio do Rastro, que sai de Orleans, o município acima de Lauro Miller, já com bastante subidas e descidas. A altimetria total dessa prova são 2.400 metros. Nossa. Então tu sai de Orleans, vem até Lauro Miller, ali tu pega a RSC e sobe, o que muitos dizem que foi uma loucura total, mas eu sabia que eu estava preparado e bem treinado. Tá? A gente não consegue simular em treinamento uma altimetria dessas, mas a gente fazia o possível aqui, com treinos muito, muito fortes, muito longos também, procurando subidas aqui na nossa cidade de Montenegro. E eu fiz ela também agora dia 15 de maio. E tu comentou agora que tu estava bem treinado, se sentiu bem treinado. Como é que funciona esse período de treinos antes de 82 quilômetros ou de uma prova como essa que tem uma subida tão longa e tão íngreme? Para uma prova de maratona, normalmente a gente tem um período de 6 meses, pode ser um pouquinho menos, mas o ideal é começar com 6 meses antes, para uma maratona, tá? A TTT é muito mais, mas a gente não tem esse tempo muitas vezes, tá? Mas, se possível, você tem que pelo menos fazer a partir de 6 meses também.
ela envolve treinos muito longos. Eu cheguei a fazer o meu maior treino para TTT, foram 5 horas e meia de treinamento. 5 horas e meia correndo? Correndo. Eu fiz 56 quilômetros num domingo de manhã. Nossa. Eu comecei 15 para 6 da manhã, eu lembro muito bem, porque a gente guarda essas coisas. Eu comecei 15 para 6 e parei às 11h30, mais ou menos. Foram 5 horas e meia, um pouquinho mais. Isso aqui pela região? Tudo em Montenegro. Tudo em Montenegro. Tudo em Montenegro, procurando as subidas e descidas também. Eu tenho uma outra característica que eu gosto de nos meus treinos, como a preparação para essas provas longas não se tem muita parceria, então quase sempre eu treino sozinho. Então o Silvério procura onde tem um pouco mais de dificuldade, eu tento até por meu ganho de resistência mesmo, né? Mas é uma preparação bastante, eu diria assim, pesada. A gente tem que se preparar realmente. Apesar de, como eu te falei, ter feito as minhas loucurinhas, né? Eu sempre me senti confortável para fazer. Eu nunca fui para uma prova dessas em que eu não estivesse consciente de que eu estava preparado para isso, né? Salvo 1 ou 2 exceções que eu me meti mesmo. Mas realmente o treino, eu não recomendo que ninguém passe de uma distância menor para maior sem ter uma preparação específica, porque vale a pena. Não vale a pena correr o risco de se meter a fazer uma prova dessa, se desafiar a fazer uma prova dessa e você ter uma decepção daqui a pouco de quebrar, como a gente chama, né? Se lesionar principalmente, porque aí o prejuízo vai ser muito maior do que o que você ganhou para isso, né? Mas a preparação realmente ela tem que ser especial para isso aí. Então, Silvério, muito obrigado pelas tuas histórias, tá? Por compartilhar um pouco dessas loucurinhas, como tu mesmo disse, com a gente. Nós da TV Cultura agradecemos muito os teus relatos. Eu teria só a acrescentar uma coisa, uma alegria que eu tive nesse tempo todo, foi que no ano passado, tu é prova disso, porque tu ajudou a promover isso. Uma das grandes alegrias que eu tenho até hoje, nesse meu período de treino e de corridas, foi o que vocês me proporcionaram através de uma maratona aqui em Montenegro, que foi a São Silvério, que tu sabe muito bem, né? Que a gente conseguiu, junto com os amigos, fazer uma prova sensacional, em que a cada 2 quilômetros, 2 amigos corriam com a gente. Isso ficou marcado para mim, realmente para toda a vida, e eu agradeço muito a vocês também, ok? Muito obrigado. E são essas histórias que marcam para toda a vida que a gente compartilha com vocês. E você pode acompanhar toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. E no Instagram tem conteúdo exclusivo. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.